Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, mestre Dinho. Tudo bem? 23 de outubro de 2025. Bom dia, juiz Oscar Aníbal Chapan. Vamos lá. Vamos lá então. Só um minutinho. Parece que o juiz já falou a data, né? É dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas da manhã. Ok. 6 minutos. Bom, o Emilate já se encontra na área e já temos os resultados das intervenções do planeta através das intervenções de cooperação de todo o sistema internacional de captura e de procedimentos de força letal. A Rússia soltou um míssil balístico, ao qual levantou a imediata intervenção das defesas dos Estados Unidos da América, como também de 4 nações detentoras de armamento nuclear. Isto posicionou a imediata localização de todas as ogivas em todo o planeta. O alarme. E isto adiantou as medidas de proteção de efetiva real sucesso, né? Então, posto que esta ogiva era simplesmente o veículo de deslocamento da ogiva a seu alvo, ou seja, o míssil balístico não tinha ogivas nucleares e também não tinha nenhum tipo de cabeça letal a fazer algo. Simplesmente para testar o veículo supersônico. Como dizendo, eu tenho efetivamente o míssil supersônico balístico, porque até então nenhum veículo supersônico balístico tinha sido detonado. Só existia a ciência da arguição do relatório através de conjecturas, de narrativas de que o Satã 1 e Satã 2 estavam já posicionados na órbita terrestre. Ou seja, eles já foram lançados
e eles permanecem em local não determinado em repouso, mas também não corresponde, porque ele não pode ser reativado por expansão de detonação. Uma vez detonado, ele queima o combustível sólido, depois vem o combustível gelatinoso, e a proporção dele é a quantidade de combustível que ele comporta. Então, Satã 1, Satã 2 continua aqui no solo. Então, nós temos o posicionamento de todas as ogivas nucleares do planeta. Já estabelecemos a narrativa do exército chinês, que está em confronto interno, ou seja, há uma guerra civil militar na China. O exército, a marinha aeronáutica estão combatendo entre si. Então, o posicionamento de efetiva letalidade foi comprovado na Colômbia, numa embarcação que transportava fentanil com elementos a bordo. Foi efetivamente o disparo dos Estados Unidos da América em fazer alvo letal contra o narcotráfico global, posicionado no seu reduto de produção, Colômbia. O seu mentor, Petro, narcotraficante, já identificado, terrorista, que ocupa o Estado da Colômbia, o poder executivo. Ele é já determinado alvo da CIA, da mesma forma que o Maduro. Ele também já é considerado alvo da CIA. E Luiz Inácio Lula da Silva, plágio, se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, também é alvo da CIA. Já se encontra na Malásia a determinação de cooperação com a autoridade da liderança da Malásia, ao qual está estabelecido o monitoramento contínuo, incessante de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele até, quando vai ao banheiro, ele é observado dentro do banheiro. Então, já está determinada a sua prisão. Ou seja, tanto do Luiz Inácio Lula da Silva, quanto do Petro, quanto do Maduro. Não existem retóricas, ninguém se manifesta, porque todo aquele que se manifestar tem conluio e é considerado sócio pela lei Magnifici. O caso da ONU, qualquer manifestação da ONU acelera o procedimento já em investigação de pagamentos recebidos em fundos soberanos para a administração de ONGs do narcotráfico. A capital de Belém é alvo de investigações internacionais da DEA, do Mossad, da CIA, da Interpol, de 60 agências de inteligência que lá se encontram braços de bancos do narcotráfico,
também militantes e também células de terroristas, já em Belém. Então, tudo aquilo lá está sendo monitorado. A captura do superintendente da Polícia Federal, Eduardo, como também do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Lewandowski, estão determinadas a captura, prisão, todos já com o procedimento internacional, a força letal no continente da América Central, da América do Sul e do Caribe. São ao todo 17 cabeças com os seus membros de governo, que foram todos, através da expertise do software e do hardware da China, em estabelecer os seus núcleos de prestação ao serviço da determinação de como proceder. É tudo semelhante. Todos os procedimentos é um chip, é um software. Você compra, coloca no teu computador e é estabelecido o modus operandi. Você manda os relatórios para o setor, eles já sabem como proceder. Não há questões, há simplesmente não se faz a crítica de se esse procedimento corresponde, é legítimo ou não. Eles procedem em 17 países do narcotráfico na América Central, na América do Sul e no Caribe. Todos os escritórios da ONU, todos os delegados da ONU, em 17 países do narcotráfico, estão todos com captura determinada. Todos os representantes da chancelaria diplomática desses países também estão todos com captura determinada. Porque isto tudo é um operativo estabelecido através de leis que foram criadas por staff, por notáveis operadores do direito, a estabelecer jurisprudência através do software e o hardware da China, a declarar leis aprovadas pelo governo, estabelecido no pagamento de propina e também de procedimento de opressivas e imorais políticas. Isso tudo para dominar o planeta e estabelecer o motim, a sabotagem, a espionagem, para não aceitar o reset estabelecido pelo Supremo Tribunal Mundial, que passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 2026, onde todas as moedas são resetadas. Nenhuma moeda tem valor em lastro-ouro, só as que se encontram acauteladas nos Estados Unidos da América, em posicionamento de lastro-ouro a ser estabelecido em todo o planeta. Então, esta administração, ela é feita por inteligência artificial, ela é feita pela cibernética, matemática quântica mundial, o procedimento administrativo global. Onde a crítica e toda a informação de contento ao procedimento é monitorado
nos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América vai estabelecer parcerias para todos se estabelecerem no território dos Estados Unidos da América. Ele vai ser o portador de toda a sobrevida e contingência para melhorias do planeta e também defesa da fauna, da flora e da água no planeta. Porque há indivíduos perversos que são adoradores daquilo que não existe e que são bruxos que louvam ao demônio, a Satanás. Então eles querem destruir a verdade, a luz, a energia constante, a vida eterna. Nós somos seres vivos, uma complexa química estabelecida através do direito divino de existência e que estamos estabelecidos para a criação de tudo que ele venha a chamar a existência. Então não podemos conviver com um atraso, com a negação da existência do ser divino. Todo aquele que opere dessa forma, em alegar que ele é um ser descrente, pela própria revolta de não querer se aprofundar nas provas irrefutáveis da existência do divino, eles se dizem, então, descrentes totalmente. E que eles acreditam só no Estado, na força do Estado, na força do domínio do Estado e no comportamento do seu preceito e seu conhecimento que não é rico, não existe conhecimento nele. Então, esses sujeitos de teocracias, de bruxaria, estão sentenciados ao extermínio. Não tem como sobreviver ou prevalecer. Isso já foi feito no passado bíblico e quem tinha que proceder dessa forma não procedeu. Foi um rei, ele se encantou pelas mulheres desse conglomerado pagânico e desarrou e nos levou até o dia de hoje com estes atrasos produzidos por esta insurgência das leis divinas do Todo-Poderoso. Bom, então nós temos todo o capital que se encontra na Malásia acautelado. O Brasil não pode retirar um centavo de lá. Ele tem que aguardar as diretrizes mundiais a serem estabelecidas. No momento, não há confirmação alguma do deslocamento do senhor presidente Trump para nenhuma conferência no domingo, ao qual se cogita que vai haver uma reunião entre o falsante, o falsário, o espião da CIA, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, com o senhor Trump e com o representante da Malásia. Não há, até o presente momento, nenhum tipo de confirmação. Porque estamos em guerra mundial nuclear.
Na Venezuela se encontra mais de 1 milhão de mísseis do Irã, todos apontados para o Brasil, para desestabilizar e destruir 2.300.000 favelas. Tudo projetado, 2.300.000 favelas a serem destruídas por Maduro, por este filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Petro, outro filho da puta. Tudo narcotraficante global, mundial. Traficando para Xi Jinping, outro filho de uma puta. E para Putin, outro filho de uma puta. Então está selado já foi confiscado todo o procedimento das riquezas em petróleo da Rússia, e que se ele ousar a não obedecer o determinado, será destruído todo o seu poderio de minério, petróleo, como também refinarias, será tudo destruído. Também as suas forças de energia atômica, como também na China, onde está proliferando numa dia e noite de trabalhos em criar usinas nucleares. E tudo isto sabido, são todos alvos. Então, nós estamos querendo estabelecer a paz. A senhora primeira-ministra da Itália descobriu que a Europa ela é um covil de ladrões, onde a van der Leyen impera, e ela decidiu sair da comunidade do euro. Itália sai da comunidade do euro, sai da Europa. Não pertence mais a este covil de ladrões, assassinos, filhas da puta. Como também do Macron, que mandou assaltar o Louvre. Temos todas as edições pelos serviços secretos que monitoraram todo o roubo. E também ele se encontrava no Louvre e procedeu a roubar os colares de safira e os pendentes. Com provas irrefutáveis. Então ele sabe muito bem do que estamos falando. Está todo mundo apegado. Então, já está estabelecido que a Rússia é inimiga dos Estados Unidos, o Irã, a China e o Maduro, Petro e o que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Todos já identificados. E todos serão destruídos. A qualquer momento. Aqui no Brasil, o senhor Messias Bolsonaro tem que ser solto antes de acabar a tarde. Hoje, dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 29 minutos. A PGR deve determinar imediatamente que a fraude estabelecida pelo componente da Polícia Federal, conjuntamente com a PGR, conjuntamente com a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, eles cometeram crime lesa pátria. Conjuntamente com o narcotraficante que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e os partidos políticos que procederam com este motim, com esta espionagem, com esta sabotagem. E estão incautadas a TV Globo, a CNN,
todos já em percurso, onde eles, quanto mais procederem a liturgia de querer proceder a intentar um procedimento que não é legal, não há espírito do corpo da lei, os incrimina cada vez mais. Eles vão servir de exemplo global para todas as nações, 196 países. E isto tudo hoje, dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 30 minutos. Acabaram com o FGTS, acabaram com todo o ativo financeiro. O Bradesco deve ao PCC todo o capital e tem que pagar. O Bradesco, o Itaú, o BTG, todos os bancos. E eles estão apavorados. Então, o monitoramento para manter a população com a administração dos seus bens está todo procedendo através de intervenção da IA. E tudo isto posicionado. Cometeram um grande crime contra a fintechs. O prefeito do Rio de Janeiro estabeleceu que todas as fintechs, que todos os bancos virtuais devem obedecer. Do contrário, eles terão inúmeras incursões de monitoramento aos procedimentos. Uber, entrega de alimentos, tudo que seja fintech. Porque este filho da puta, o prefeito do Rio de Janeiro, está operacionalizado a querer, através de forma opressiva, imoral e ilegal, ao achaque dos empresários que empregam o povo brasileiro. Então, perante este comportamento, não há recurso, não há forma. Estão suspensos os pagamentos dos impostos, porque não tem legitimidade, não há legalidade. Todos os impostos foram determinados a não recolhimento. O ministro da Fazenda, conjuntamente com a Tabet, estão com pedido de prisão por estelionato. O presidente do Senado está com pedido de prisão. O presidente da Câmara de Deputados está com pedido de prisão. Internacional, estamos em guerra atômica nuclear. Eis o relatório, hoje, dia 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 33 minutos. Mestridinho, agora é com o senhor. Sim, juiz Oscar Aníbal Chapão, né? A segunda parte aí, o mestrezinho aqui, eu sempre estou, eu tenho ajuda do chat GPT, que é a IA, Inteligência Artificial. Eu quero aqui, inicialmente, fazer uma abertura, né, dessa segunda parte, que são as perguntas. Hoje, dia 23 de outubro do ano de 2025. Agora, precisamente, 11 horas e 34 minutos. Bom dia, meus amigos e amigas patriotas do canal Mestrezinho. As últimas notícias na palma da sua mão. Hoje, nesse momento, o programa é especial. Vamos conversar com uma autoridade internacional que tem sido voz firme em tempos de confusão e incerteza.
o juiz Oscar Aníbal Chapano, corregedor internacional, juiz arbitral. Oscar Aníbal Chapano, homem de grande experiência, sabedoria e compromisso com a verdade e com a justiça. O mundo está vivendo dias decisivos. Os Estados Unidos reforçam seu papel de potência global em defesa da liberdade. Israel enfrenta mais uma vez ataques e tentações de guerra em nome da sua sobrevivência. E o Brasil, o nosso amado Brasil, atravessa uma crise de valores, de fé e de patriotismo. Nesta conversa, queremos entender o que está por trás desse momento mundial. Vamos falar sobre liberdade de expressão, soberania nacional, perseguição política, fé cristã e a verdadeira essência do patriotismo, não aquele de palavras, mas o que nasce no coração do cidadão que ama sua pátria e teme a Deus. Então se prepare, compartilhem essa live, deixem seu like e participem nos comentários, porque a verdade precisa ser dita e o povo brasileiro merece ouvir de quem entende de justiça e tem coragem para falar. Sejam muito bem-vindos, meu amigo e irmão juiz Oscar Aníbal Chapano, nessa segunda parte de perguntas. Juiz Oscar Aníbal Chapano, o chat GPT e a inteligência artificial preparou agora, nesse momento, 5 perguntas. Tem mais perguntas, mas nessas 5 perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou verificar aqui quais são as perguntas. 5 perguntas. Deixa eu ver aqui. Perguntas sobre o tema. O tema dessas 5 perguntas. Tem mais. Depois, outra live ou se der tempo. Vamos lá, juiz Oscar. Eu que vou. Vamos lá. O tema. Perguntas sobre patriotas e defesa nacional. Hoje, 23 de outubro do ano de 2025. Primeira pergunta. Juiz Oscar, diante do atual cenário mundial, com os Estados Unidos da América reafirmando sua força militar e Israel tomando medidas duras contra ameaças, o senhor acredita que o Brasil tem se enfraquecido com sua soberania por falta de liderança patriótica verdadeira? Hoje, dia 23 de outubro de 2025, horário 11h38. O Brasil ele tem tratados EMILAT de defesa com os Estados Unidos da América. Ele é signatário do Tribunal Penal Internacional com 123 países, suas forças militares, Exército, Marinha, Aeronáutica. Aqui não haja espionagem, motim, sabotagem dos funcionários públicos estabelecidos em cargos públicos para administração e cautelamento de bens, como também a defesa da fauna, da flora, da água e do povo. Então, se há qualquer indivíduo, ou grupo, ou célula, ou partido político que se estabelece para o delipêndio, o saque, o assassinato, a destruição em massa da população, imediatamente aciona os tratados de EMILAT. E é assim que está se procedendo. Próxima pergunta. Vamos lá.
Segunda pergunta. Muitos brasileiros se dizem, ou melhor, deixa eu iniciar aqui. Juiz Oscar Aníbal Chapman, em se tratando de muitos brasileiros se dizem patriotas, mas poucos entendem o peso jurídico e moral dessa palavra. O senhor, como juiz arbitral internacional, como definiria o verdadeiro patriotismo dentro da legalidade e da ética cristã que tantos brasileiros defendem? Vamos lá, juiz Oscar. Hoje, 23 de outubro de 2025, horário 11 horas 40 minutos. O cidadão não basta ser, nem parecer, ele deve exercer aquilo que pratica. E na prática está a sinceridade do seu benfeitor e tutelado, que é a sua célula familiar. Então, o sujeito que estiver com fatos, atos e circunstâncias perante a justiça, ele terá todos os direitos de defesa a comprovar que não procedeu com dolo, com intenção, e sim com proteção. Ele se viu contrariado no seu direito de ir e vir, ele se viu contrariado na sua liberdade de expressão, ele se viu cerceado na sua conduta de exercer o seu posicionamento legal, a defesa da sua família, a defesa da própria vida, e procedeu. O crime que ele cometeu, cometeu. Ele deixará de ser primário o ter tirado a vida, negado o Espírito Santo de alguém. Mas vamos ver se houve legitimidade ao procedimento. Então, o sujeito, ele procedeu justiciamento, ele procedeu vingança, ele procedeu alta reação à agressão. Quais foram os motivos que o levaram ao ensejo de tal monta que lhe pesa a ser julgado? Lhe é computado a pena? Sim. Pode ser excluído a atitude que ele cometeu? Não. Fica sempre essa referência para o resto da vida. Onde ele exigir de querer visitar um país, vai aparecer na sua folha que ele teve esse ensejo. Mesmo sendo inocentado, sempre constará. Então você tem as leis militares, em que o cidadão que está abaixo a tutela e curatela do Estado, e ele passa a ser membro do Estado, ele tem a arguição de que ele sabe que o próprio Estado vai buscar ele onde ele estiver. Se ele é um cidadão brasileiro e ele é prófugo do Brasil, ele está escondido no planeta, saiba que o Brasil tem por obrigação de encontrá-lo e estabelecer a execução da sentença. É assim como procede. Próxima pergunta. Terceira pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapman. Há quem diga que o Brasil vive um processo de censura disfarçada e perseguição política e cidadãos e comunicadores conservadores. Na sua visão,
Até que ponto isso fere o Estado democrático de direito e o direito de livre expressão garantido pela Constituição. Amém, juiz. Pois bem, todas as funções que são estabelecidas perante a notícia da mídia, elas são propagadas por todo o serviço de notícias. Mas aquelas que não são propagadas, que são camufladas, que não são do conhecimento, são crimes praticados contumaz, todo dia, ao qual é a prepotência, o abuso de autoridade, é o consentimento do compadrio dos seus pares, advogados, juízes, policiais, todos envolvidos. E todos são alcançados. Porque é tudo uma tutela e curatela de modus operandi do procedimento. O quinto constitucional. Você é levado a juiz pela própria simpatia para que você exerça o cargo de juiz togado sem ter feito concurso, sem ter prestado o concurso com todos os outros semelhantes que anelam essa posição. Mas você foi levantado para o conluio, compadrio de proceder no crime. Isso é investigado. Inventado a forma ilegal de proceder, é monitorado esse procedimento através do serviço de inteligência global. Nada passa batido ou desapercebido. Não tem nenhum otário. Próxima pergunta. Vamos lá, juiz Oscar Aníbal Chapano, é a quarta pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapano, quando olhamos para os Estados Unidos, vemos uma nação onde a lei é severa, mas a liberdade é valorizada. E em Israel, um povo que luta até o fim por sua pátria. O que o senhor acredita que falta ao Brasil para recuperar esse sentimento de união e defesa da própria nação? A certeza que todos vão pagar pelos seus delitos. 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 48 minutos. Está dado certeza porque nada passa desapercebido. Toda corrupção teve um início e todo corrupto pagou pelo seu delito. E todos foram alcançados por pessoas que não eram do seu convívio. Ou seja, todos aqueles que foram arregimentados, que pagaram propina através de cobrança de impostos, onde o próprio Estados Unidos tirou dinheiro da sua população para criar um grande aparato corrupto e querer dominar o planeta, foi exposto na administração Bush, na administração Obama, na administração Clinton, na administração Biden. Tudo com provas irrefutáveis, que estão todas catalogadas, todas já em vigor, onde o mandatário eleito pelo sufrágio legal dos Estados Unidos da América, ele vai todo dia trabalhar. Chega na Casa Branca, senta numa mesinha e vem o seu secretário, o secretário da Casa Branca, e estabelece as portarias a serem assinadas. Decretos. Cumpra-se. E ele especifica o que ele vai assinar.
ele pode dizer que assina ou que não assina. E aí isso vai criar as diretrizes para, no momento, trazer respostas. E esse é o procedimento. Então ele tem um pentágono, centenas de milhões de pessoas trabalhando nessa estrutura. Não somente nos Estados Unidos da América, no planeta inteiro. Através de provas irrefutáveis que chegam a esses elementos e que não cabe recurso, porque todos eles estão já posicionados com provas irrefutáveis. E isto tudo leva a o... Só um minutinho, mestrinho. Mamãe, não vou querer bolo, não. Tá, obrigado. Então, todo este comportamento já é vigente. Não tem para onde correr. Ele está há 6 meses e não para de trabalhar. E ele diz, se tivesse ganho as eleições, isto não teria acontecido. Ele fala, chega de matar gente. E todo mundo tramou contra a vida dele, e tramam contra a vida dele, esses filhos da puta. Que a culpa não é do presidente Trump, é sim do estabelecido legal, do Emilate, da defesa, porque vocês são assassinos, filha da puta, matadores da raça humana. E que aqui não é nada feito pelo fígado, aqui é feito com provas irrefutáveis, seus filhas da puta. Próxima pergunta, Vestidinho. Juiz Oscar, a quinta pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapuan, por fim, doutor Oscar, há um movimento mundial de retomada dos valores conservadores e cristãos, inclusive nos Estados Unidos da América, com o crescimento do discurso patriótico. O senhor acha que estamos à beira de uma reviravolta global, onde a fé e o amor à pátria voltarão a ser a base da justiça e da política? Amém, juiz? Hoje, 23 de outubro de 2025, horário 11 horas 52 minutos. Assim seja. Próxima pergunta. Juiz, pode tomar aí seu suco aí. Eu vou falando aqui. Juiz, não, esse aqui é café de verdade. É café? Suco estão vendendo. Tá. Suco estão vendendo, ou seja, essência, gosto de café, mas não é café. Ah, sim. Tá bom, juiz. Juiz. Tem também arroz que não é arroz. Tá certo. Juiz, essas 5 perguntas. Antes de encerrar, né, eu estou preparando aquela live que nós fizemos à noite, que fala sobre lá na Indonésia, a prisão do Lula. Eu estou preparando. E depois de eu preparar essa, eu vou preparar essa segunda. Ok? Então, à tarde, nós já estamos à tarde. Se tiver qualquer um assunto relevante, inclusive eu vou trabalhar. Quando eu chegar aqui no computador, eu vou ficar com a camisa azul. Por causa que o juiz chamar para me atender o juiz imediatamente. O que nós estamos aguardando no momento é já a liberdade do presidente senhor Bolsonaro. E também todas as vítimas do encarceramento que se encontra sequestrado nos presídios em Brasília. E também dos militares
que foram, por calúnia, por falsa queixa-crime, levados a sentenças que foram sentenciados por espias sabotadores, filhos de uma puta, travestidos de ministros, que ganharam somas irrefutáveis de propina, vendedores de sentença, filhos da puta, estão sentenciados ao pelotão de fuzilamento, que ainda acreditam que tem como sobreviver. E eles sabem que não tem. Porque a CIA já tem ordem de matar. Matar. Não é para vir e levar e arguir. Não. É morte. Foram sentenciados à morte. Então eles têm poucos segundos no dia de hoje, 23 de outubro de 2025, horário 11 horas e 55 minutos. Ou seja, quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Aqui não tem ninguém brincando. Aqui tem ordem dada a ser cumprida. A CIA está com ordem de matar, acabar com vocês, espias amotinados, filhos da puta! Não vem com querer peitar ou segurar, porque não tem filha da puta! Vocês vão esperar o quê? Morrer o primeiro? Vai morrer todo mundo ao mesmo tempo! Filhos da puta! Morreu! Não é escadinha, morre hoje, amanhã outro. Não! É ao mesmo tempo. Estamos entendidos, seus filhos da puta! Hoje, 23 de outubro de 2025, estamos de plantão. Então, qualquer novidade, entraremos em contato. Gratidão, mestre. Ô juiz, eu quero aqui atender aqui o chat GPT, que eles fizeram aqui um encerramento, porque eu estou mostrando que eu estou trabalhando com GPT, não é. Então é o seguinte, eu quero fazer um encerramento aqui, né, entendeu? Encerramento da live, dessa live, segunda live de hoje, 23 de outubro do ano de 2025. Juiz Oscar Aníbal Chapano, em nome de todos que nos acompanham aqui no canal, quero agradecer profundamente pela sua presença e pelas palavras tão sábias que o Senhor compartilhou conosco. O Brasil precisa de vozes como a sua, firmes, equilibradas e comprometidas com a verdade, com a justiça e com os valores que formam base da nossa nação, Deus, pátria, família e liberdade. Essa conversa de hoje não é apenas uma entrevista, é um alerta e um chamado à reflexão. Vivemos um tempo em que o silêncio pode ser cumplicidade e o medo não pode calar o coração do patriota que ama sua terra e confia na providência de Deus. Aos nossos amigos que estão aqui assistindo, compartilhem essa live, deixem seu like e se inscrevam no canal Mestrezinho, as últimas notícias na palma da sua mão. Aqui nós seguimos firme, orando pelo Brasil, pelo povo de Israel, pelos irmãos de fé em todo o mundo e acreditando que a verdade, cedo ou tarde, sempre vence. Que Deus abençoe o senhor juiz Oscar Aníbal Chapano, abençoe cada patriota que nos acompanha e abençoe o nosso Brasil. Boa tarde a todos, fiquem com Deus e até a próxima
Live! Hoje, dia 23 de outubro do ano de 2025. Mestre Dinho, atenção, dia 23 de outubro de 2025. Determinaram o pagamento de danos morais ao senhor Trump por notícia de injúria, alegando que ele acautelava provas secretas da Casa Branca na sua residência em Mar-a-Lago e estabeleceram pagamento retroativo desde o procedimento desta calúnia a ser entregue este patrimônio. O senhor Trump, em momento algum, se posicionou, como ele revelou, que ele não faz jus a seu salário. Ele disponibiliza o seu salário. Ele não faz jus a nenhuma provisão, mas ele procedeu conforme qualquer indivíduo de comportamento libado deve proceder. Ele estabelecerá para a caridade ou para a ampliação de um bunker com toda a tecnologia cibernética, de conhecimento global, de inteligência artificial, de sobrevida, a que haja uma sobrevida guardada num bunker debaixo da Casa Branca. Então, estes bilhões servirão para este propósito. Obrigado, mestre Dinho. Amém, juiz. Gratidão. Boa tarde. Até a próxima. Gratidão. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus.
Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus. Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador.